Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui, segundo o Nef, capítulo 9, sobre a expiação de Jesus Cristo, tá bom? O assunto, a expiação de Jesus Cristo, a palavra expiar significa pagamento, né? Tem expiar com X e expiar com S. Expiar com S é espiar ali no buraco da fechadura, né? Agora, expiar com X significa pagamento. Então, Cristo ele fez um pagamento pelos nossos pecados. E esse assunto da expiação ele é muito amplo, muito grande, muito profundo para que nós possamos ter um conhecimento pleno sobre ele, né? Acredito que ninguém consegue compreender todas as coisas sobre a expiação e o seu significado. Bom, mas conforme diz as escrituras, nós podemos aprender um pouco aqui, um pouco ali e assim adquirir conhecimento. Então eu gostaria de falar a maneira que eu enxergo a expiação de Cristo, tá bom? Para começar, eu vou ler lá um versículo que eu gosto muito, que é quando Amaleque, né, lá no livro de Alma, capítulo 34, ele está explicando sobre a expiação. Eu gosto do ponto de vista que ele coloca. Ele diz assim, o versículo 11 e 12. Ora, não há homem algum que possa sacrificar o seu sangue para expiar os pecados de outrem. Ora, se um homem assassina, eis que a nossa lei, que é justa, tomará a vida de seu irmão? Digo-vos que não. A lei, porém, requer a vida daquele que cometeu o assassinato. Portanto, nada pode haver, a não ser uma expiação infinita, que seja suficiente para o pecado do mundo, né? Então, ele fala que ninguém consegue pagar pelo pecado de outra pessoa, ninguém. Então aí a necessidade de haver uma expiação infinita, né, que pudesse cobrir todos os pecados de toda a humanidade. Só quem conseguiria fazer essa expiação infinita é Jesus Cristo, tá bom? Então eu vou ler aqui, segundo Nef, capítulo 9, versículo 7. Só estou parafraseando alguns versículos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, essa corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recai sobre os homens deveria durar eternamente, né? Então, por causa dessa expiação, a gente consegue, né, voltar à presença de Deus, por causa que os nossos pecados, né, a gente costuma falar que o arrependimento ele apaga os pecados. Na verdade, o arrependimento é como se fosse uma ponte, ele leva os meus pecados até Jesus Cristo. Quem pagou pelos meus pecados foi Jesus Cristo. Bom, então nós nos arrependemos, mas o arrependimento não apaga o pecado. O que apaga o pecado é a expiação de Cristo, foi a dor que ele sofreu. Bom, continuando aqui, versículo 5. Porque é requerido do grande Criador que se sujeite ao homem na carne e morra por todos os homens, para que todos possam tornar-lhe-se sujeitos. Então, o Criador de todas as coisas, que é Cristo, né, ele se sujeitou aos homens, morreu pela mão dos homens e ele tornou todos os homens sujeitos a ele por causa da expiação, né? Não só ele, aqui quando fala que é o Criador, todas as coisas são sujeitas a Cristo, né? Você já parou para pensar que tudo obedecia a Cristo, né? O vento obedecia a Cristo, o mar obedecia a Cristo, a figueira, né? O mundo vegetal obedecia a Cristo, ele conseguia tornar a água em vinho. O que é isso? Mágica? Não existe mágica, né? Existe obediência. Todos os elementos, um grão de areia, um átomo, seja o que for, todos os elementos eles obedecem a Cristo, né? Eles obedecem o seu Criador, né? Nós podemos supor aí que existe um convênio, né? Porque essa terra que nós moramos, ela um dia vai ser celestializada, ela vai virar um reino celestial. Então, nessa terra, conforme diz as escrituras, nada injusto pode habitar na presença de Deus. Então, só vai poder habitar seres justos, né? Então, todos esses elementos, eles obedecem a Deus. Então, eles vão se tornar uma terra celestial. Então, se alguém que vai entrar no reino celestial, ele não é justo, né? Ele pecou como nós, que somos pecadores, como que nós vamos entrar? Somente mediante a expiação. Olha o que ele diz aqui no versículo 26.
pois a expiação satisfaz as exigências da justiça, né? Então não é justo que todas as coisas obedeceram a Deus, né? E nós que não obedecemos, né, vamos entrar, né? Então como que funciona a expiação ao meu ver, né? A expiação de Cristo, a dor que ele sofreu foi tanto intensa, e todos esses elementos viram a sua dor, viram a intensidade da sua dor que ele sofreu por nós. Então eu vejo dessa maneira. Quando formos para nós entrarmos no reino de Deus, se nós nos arrependemos, Cristo vai nos julgar, vai haver o julgamento final. Se ele vê que nós nos arrependemos, ele tomou sobre nós já os nossos pecados, né? Então, quando for para nós entrar no reino celestial, figurativamente falando, eu diria assim, todos os elementos, né, que obedeceram a Deus, falam, não, essa pessoa aqui não pode entrar, porque ele fez coisas erradas. Mas Cristo se pondo entre nós, e esses elementos poderia dizer, não, mas eu quero que ele entre, né? E Cristo, ele sofreu todas as coisas, se compadeceram do sofrimento de Cristo. Então imagino eu que todos poderiam dizer, nossa, então, não, por causa de você, ele pode entrar. Então eu acredito que a expiação, né, funciona dessa maneira também. Mas como eu disse, a expiação é muito ampla e são muito conhecimento e tem muita coisa para mim aprender ainda, tá bom? Só gostaria de passar essa parte da maneira que eu entendo, da minha visão da expiação de Jesus Cristo. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.